Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz, amém? Vamos estar diante do Senhor, nos aquietar, orar e declarar a nossa adoração nesta noite. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vou começar a exaltar o nome que é sobre todo mundo, aquele que está acima de tudo, de todos, o Deus Emanuel, o Cristo que venceu a morte e nos deu a vida eterna. Declara seu nome por Cristo nessa noite. Talvez você passou a semana, não conseguiu prestar um culto ao Senhor, mas eu convido você nessa noite se esvaziar de você, para que Deus possa fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Se achegue ao Senhor e Ele se achegará a você. Tem um momento a sós com Deus neste momento. Olha, dedique esse culto ao Senhor. Fala: Deus, eu vim aqui para te adorar, bem dizer. Dedique esse momento para realmente preparar para você cultuar ao Deus da sua vida, ao Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Senhor, nós te damos graça e te louvamos. Grande é o teu nome acima de todos os nomes. Queremos já, ó Deus, dedicar este culto a ti, entendendo que a nossa vida, Pai, é um culto diário. E hoje à noite nos reunimos com a congregação para exaltar o teu nome. Que nosso coração, Pai, transborde de alegria. Que os nossos lábios exalte ao Senhor nessa noite, ó Deus. Ao Cristo vencedor, ao Cristo exaltado sobre todos os nomes. A ti nós, ó Pai, exaltamos nessa noite. É tudo para o Senhor, é tudo para ti, ó Deus. Nos ensina a sermos adoradores, ó Pai, que te adorem em espírito e em verdade, independente das circunstâncias, ó Deus. Que possamos expressar uma adoração digna, ó Deus, tão maravilhoso como tu és, o Senhor. Exaltado é o teu nome, ó Deus. Digno é o Senhor. Preço que
perseguidos em outros lugares. Mas nós temos essa liberdade de dizer: diga ao Senhor de toda oração, de todo louvor. Então declare ao Senhor a sua oração. Declare realmente aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Nenhum outro você vai ler na história que venceu a morte e ressuscitou. E está nos preparando um lugar para um dia nós nos encontrarmos e vivemos uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Coloque sobre os seus pés, vamos adorar esse Cristo que venceu com toda a sua força, com todo o teu louvor essa noite. Adore, venceu.
rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração sincero diante dele. O Senhor está acima de todo nome. Nós estamos cantando isso o tempo todo, igreja. Ele é infalível. Ele é imutável. O Senhor não muda como você muda. Hoje você adora, amanhã você esquece de adorar. Hoje você lê a Bíblia, mas você não tem tempo. O Senhor não é assim. Ele conhece você. Então clame,
nome que está acima de tudo. E que nós nessa noite saiamos aqui realmente cheios da presença doce do Espírito Santo de Deus, nosso Consolador. E que a sua adoração tenha passado desse tempo, igreja, e tenha realmente enchido de alegria o nosso Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó, te exaltamos, apresentamos toda a nossa adoração dessa noite a Ti. Consagramos as nossas vidas, nossas famílias a Ti, Senhor. Amamos por nós que estamos aqui. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos ao Senhor no final de semana tão maravilhoso como esse. Celebramos ao Senhor o Congresso das Mulheres ontem, hoje pela manhã. Foi muito bom, muito abençoador esse trabalho que as irmãs realizaram. Também a irmã Deus, né, que trouxe a palavra também, que foi muito usada pelo Senhor. Nós louvamos a Deus, irmãos. São tempos de regozijo, de alegria na presença do Senhor. E nós queremos desafiar realmente os irmãos a se apegarem mais, irmãos, nos aproximarmos mais uns dos outros e nos apegarmos à palavra do Senhor, a uma adoração, a uma vida que glorifica ao Senhor. Então nós temos visto e sentido uma grande frieza, um vazio ainda, irmãos, em nosso meio. Nós precisamos nos aproximar mais, precisamos estar unidos nesse propósito, para podermos cumprir, irmãos, a missão, aquilo que Deus determinou para nossas vidas. Então, um grande desafio para cada um de nós, irmãos, não é um desafio apenas para a liderança da igreja ou para o pastor, mas é um desafio sobre cada um de nós, de conseguirmos ter uma vida pessoal com Deus, uma experiência pessoal com Deus, desenvolvermos então, irmãos, uma caminhada na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor, tanto individualmente como coletivamente aqui como igreja de Cristo. Nessa noite nós queremos ler a palavra de Deus em Atos, no capítulo 19, abra sua Bíblia, Atos 19, do verso 1 ao verso 10. Nós temos falado para os irmãos sobre alguns princípios da igreja, e são princípios que devem mover a igreja de Cristo, que devem estar na base mesmo da igreja de Cristo. Nós não podemos sair desses princípios, eles precisam estar sempre presentes em nossas vidas, individualmente e coletivamente. Nós não podemos abandonar esses princípios em momento algum. E nós temos visto, irmãos, ao longo da história, que a igreja por muitas vezes acabou perdendo esses princípios, e isso trouxe uma decadência à igreja, a igreja acabou regredindo, ao invés de progredir, ela acabou regredindo, por perder ou por desvalorizar esses princípios tão importantes que a palavra do Senhor deixa para nós. Então nós vamos ler em Efésios, no capítulo 19, verso 1 ao verso 10. Atos 19, a gente vai ler Efésios também, né, irmãos? Atos 19, do verso 1 ao 10. Também o texto fala sobre a igreja de Éfeso, né, irmãos? Desculpa a falha aí, mas o texto fala sobre a igreja de Éfeso. Atos 19, 1 ao 10. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim Paulo entrou na sinagoga, e durante 3 meses falava-lhes abertamente,
argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. Se você pudesse ajoelhar, peça a Deus nesse momento para que o Espírito Santo alcance o seu coração, que essa palavra possa trazer transformação na sua vida. Deus Santo, nós nos prostramos diante do Senhor. Não apenas, ó Pai, queremos nos ajoelhar com o nosso corpo, mas queremos nos ajoelhar diante do Senhor, Deus, com o nosso entendimento, com a nossa mente, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, contempla em nós um coração quebrantado, um coração humilde, um coração sincero, e leva-nos, ó Deus, a uma transformação, ó Pai, de mente, transformação de pensamento, transformação de atitudes, ó Pai, para que vivamos de um modo digno, Senhor Deus, e a nossa vida glorifique o Teu santo nome, Pai. Somos imperfeitos, somos pecadores, ó Deus, vivemos em meio a uma geração corrompida, ó Deus, mas queremos ser o sal da terra e a luz do mundo, como o Senhor trouxe a nós, ó Pai, essa luz, como o Senhor trouxe através do sacrifício de Cristo, o perdão a cada um de nós. Nós queremos viver então, Pai, da forma como o Senhor escreveu para nós, como o Senhor determinou para nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai Santo, que nesta noite, através da ação do Teu Espírito Santo sobre nós, sejamos transformados, sejamos limpos, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que assim seja em cada coração, ó Deus, que nesta noite, cada um que entrou por essas portas, cada um, ó Deus, que vai ouvir essa mensagem, alcance, ó Deus, a libertação, a transformação, através do Teu Espírito Santo, através da Tua doce palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Esse texto que nós lemos é um texto que traz uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E Paulo chega então à cidade de Éfeso. E quando Paulo chega ali, irmãos, já haviam ali alguns discípulos, algumas pessoas já haviam sido evangelizadas naquele lugar. Então eu quero falar com os irmãos nessa noite do princípio de plantação de igreja. Talvez você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? De que forma que isso pode se encaixar na minha vida? Eu não vou plantar igreja, eu não tenho chamado para poder plantar igreja. Então, irmãos, às vezes nós acabamos saindo, né, e desprezando a palavra, pensando que a palavra não diz respeito a nós, porque talvez você não seja um pastor ou um missionário, não vai plantar uma igreja. Mas o princípio de plantação de igrejas, irmãos, é um princípio dado para a igreja. Jesus Cristo estabeleceu a igreja, instituiu a igreja, e Ele deixou esse princípio para a igreja. E quem é a igreja, irmãos? Quem é a igreja? Somos nós. A igreja não é o pastor, embora o pastor também seja a igreja. A igreja não é o ministério de louvor, embora eles também façam parte da igreja, mas a igreja somos nós. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali vão estar sendo instituída a tua igreja. Um grupo de pessoas que se reúnem, um grupo de pessoas que foram salvas em Cristo Jesus, regenerados em Cristo Jesus, né, transformados, libertos em Cristo, e agora vivem o Evangelho e proclamam o Evangelho para outras pessoas. E através dessa atitude, irmãos, como nós ouvimos muito bem, através das mensagens que foram pregadas ontem e hoje pela manhã, é através dessas atitudes que nós cumprimos a missão que o Senhor deixou para nós. E dentro dessa missão, irmãos, a plantação de igrejas é muito importante. Então eu quero trazer para os irmãos esse princípio, baseado aqui em Atos capítulo 19, para que os irmãos entendam, irmãos, que existem falsos evangelhos, ou há diversidades que são às vezes levantadas na igreja, mas que são prejudiciais para a igreja. E nós precisamos avançar
pregando de fato o Evangelho de Cristo, pregando a palavra do Senhor, sendo fiéis ao Evangelho, a palavra do Senhor. Há muitas pessoas que são sinceras na sua pregação, mas infelizmente aprenderam de forma distorcida e estão pregando também de forma distorcida, embora sejam sinceros, mas estão pregando erroneamente e precisam ser corrigidos. Então o apóstolo Paulo, quando ele chega aqui em Éfeso, havia um homem chamado Apolo, um homem instruído, um homem que também tinha um chamado, mas que ainda não havia tido uma experiência com Cristo. Apolo ouviu a pregação de João Batista, creu naquela pregação, se arrependeu, foi batizado e saiu pregando aquela palavra, a mensagem de João Batista. Mas Apolo ainda não sabia que Jesus Cristo já havia vindo ao mundo, cumprido a sua missão e se tornado o Salvador da humanidade. Então Apolo sai pregando uma mensagem que ele ouviu de João Batista, uma mensagem correta, está na palavra de Deus. Porém, Apolo não havia sido atualizado. Apolo estava pregando, mas pregando uma mensagem que ainda não havia sido atualizada e ele precisava de uma atualização. Então imagina se você tem um computador que tem ali um antivírus e aquele antivírus não é atualizado. Ele tem um objetivo, tem um propósito, mas ele não vai conseguir proteger o seu computador, porque existem novos vírus que foram desenvolvidos e ele tem que ser atualizado para combater esses vírus. Mais ou menos isso, irmãos, que aconteceu na pregação de Apolo, e ele precisava ser atualizado. Não no sentido daquilo que as pessoas estão dizendo hoje, irmãos, que a Bíblia tem que ser atualizada, tá, irmãos? É porque havia um evento histórico que foi a vinda de Jesus Cristo, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. E essa é uma mensagem central do Evangelho, é o evento mais importante da palavra de Deus. E Apolo não havia sido ainda atualizado nessa mensagem do Evangelho. Então Apolo prega uma palavra para as pessoas em Éfeso. Algumas pessoas se convertem, acreditam naquela palavra, foram batizados, mas eles estavam, além de estarem desatualizados, estavam com o Evangelho distorcido. Então Paulo chega a Éfeso e ele encontra essa realidade. Então o que Paulo vai fazer, irmãos? Paulo vai instruir essas pessoas corretamente. Então o primeiro desafio, irmãos, da plantação de igreja, pensando numa igreja local, é exatamente o desafio de permanecermos na palavra, de não nos abstermos da palavra, de não distorcermos a palavra, mas conseguirmos permanecer na palavra. O apóstolo Paulo então enfrenta esse desafio dentro da igreja, o desafio de permanecer na palavra de Deus, praticando, vivendo essa palavra, porque não faz sentido, irmãos, você vir ao culto, você ter uma Bíblia na sua casa e de vez em quando você lê essa Bíblia, você vem ao culto, você ouve a mensagem da Bíblia, mas isso entra no ouvido e sai pelo outro, ou seja, você não coloca em prática. Não faz sentido isso. Ouvir a mensagem e não crer ou não praticar a mensagem. Aquele que crê é aquele que pratica. Se você não pratica, você não creu de fato naquilo que a Bíblia está ensinando. Não é algo relevante para você, não é uma mensagem transformadora na sua vida. Então essa mensagem nos precisa transformar nossas vidas, precisa ser algo aplicável, praticável a cada dia em nossas vidas. Paulo então vai chegar diante dessa situação e ele vai dizer no versículo de número 3, Atos 19, versículo 3: então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Então Paulo identifica que havia aqui uma distorção, que eles não foram atualizados, eles precisavam ouvir o Evangelho de Cristo e crer em Cristo. Eles estavam vivendo ainda como pessoas que acreditavam na promessa, mas não sabiam que a promessa já havia sido realizada, cumprida. Então também nós podemos usar o exemplo de alguém que tem uma herança para receber e a pessoa que era proprietária daquela herança morre, e agora o herdeiro não sabe que ele tem o direito, já pode herdar a sua herança.
Então essa pessoa está vivendo, acreditando que tem uma herança, a promessa da herança, mas ainda não sabe que a herança já é de fato sua. Até que chega alguém e fala para essa pessoa: olha, a herança é sua, você já pode desfrutar da sua herança. Então, irmãos, quando Cristo veio ao mundo, quando Ele morreu na cruz por nós, aqueles que acreditavam na promessa do Salvador, agora podiam ter a certeza de que Deus havia cumprido a promessa através de Jesus Cristo. Então, quando Paulo vai pregar para esses homens, vai mostrar para eles que Cristo já havia vindo ao mundo e cumprido a promessa. Então, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Paulo batiza novamente essas pessoas, porque agora eles estavam sendo batizados em nome de Cristo, mediante o arrependimento dos seus pecados. E eles receberam imediatamente o Espírito Santo. A sequência do texto vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Esse é um evento, irmãos, da manifestação do Espírito Santo entre os gentios. Então, até então, o Espírito Santo havia descido lá em Atos, no capítulo 2, sobre os judeus, os crentes judeus, discípulos judeus. E havia uma ideia de que o Evangelho, ou a promessa, era apenas para os judeus. Mas quando o Espírito Santo desce sobre essas pessoas aqui em Éfeso, há uma manifestação clara da presença do Espírito Santo também entre os outros povos. Então, ou seja, o Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus é para toda a humanidade, não é apenas para os judeus, é para todos os povos. Então, a evidência aqui, irmãos, não é o falar em línguas, mas a evidência aqui é a presença do Espírito Santo para todos os povos, como também acontece em Atos, no capítulo 10, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, e ali são pessoas também de outras nações, e eles recebem o Espírito Santo. Pedro então agora consegue perceber que o Evangelho era para todos, não era apenas para os judeus. Então, mais uma evidência da manifestação do Espírito Santo para todas as pessoas, para todos os povos. E aqui não é diferente, mas aqui em Atos 19, o Espírito Santo desce sobre essas pessoas que haviam crido em Cristo Jesus, entregaram suas vidas a Cristo e agora receberam também a presença do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos alguns obstáculos, irmãos, que acontecem na pregação do Evangelho, na plantação da igreja. E além desse primeiro obstáculo, que foi a forma como eles foram instruídos inicialmente, nós temos agora, irmãos, o obstáculo de que eles tinham algumas tradições religiosas. Então, pessoas que se converteram, pessoas que se tornaram crentes, mas que possuíam tradições religiosas da sua religião antiga. E o que acontece então, irmãos? No versículo 8 diz assim, Atos 19, 8: Assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. O que era a sinagoga, irmãos? A sinagoga era a igreja onde os judeus se reuniam. Então, semanalmente eles estavam ali, principalmente no sábado, se reunindo, e Paulo ia lá pregar para eles a palavra do Senhor, falar sobre Jesus Cristo, sobre a promessa que se cumpriu através de Jesus Cristo. No versículo 9: Mas como alguns deles não se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho, o caminho, irmãos, é o cristianismo, tá? São os discípulos de Jesus, eram chamados de os do caminho. Então, falando mal do caminho diante dessa comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Mais uma vez, irmãos, a necessidade de percebermos que muitas vezes vamos ter obstáculos dentro da própria igreja. Então, dentro da própria igreja se levantam obstáculos. E Paulo então percebe isso. O que Paulo faz? Ele vai retirar os discípulos, vai começar a se reunir com eles na escola de Tirano, e por 2 anos
Paulo vai ensinar para essas pessoas o Evangelho de Cristo, todas as verdades que eles precisavam saber. Provavelmente daqui, desses 12 homens que estavam sendo instruídos por Paulo, foram levantados os presbíteros das igrejas da Ásia. Então, provavelmente os presbíteros da igreja da Ásia foram levantados através desse estudo que foi feito por Paulo durante esses 2 anos. Quando Paulo sai dali e ele vai continuar as suas viagens missionárias, ele deixa então uma igreja estruturada naquele lugar e outras igrejas que estavam começando nos arredores. No versículo de número 10, isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Então saiu de Éfeso e se expandiu para a Ásia. Então, irmãos, pensa na nossa região aqui. Nós temos Fervedouro e nós temos o estado de Minas Gerais. Então poderíamos dizer, fazendo uma comparação regional, que o Evangelho saiu de Fervedouro e se alastrou em Minas Gerais e todos ouviram falar de Jesus Cristo. Então é mais ou menos essa ideia que os irmãos podem ter, pensando que Paulo estava falando a uma região inteira, não apenas a uma cidade, mas a uma região inteira. E Paulo então levanta líderes para serem colaboradores da pregação do Evangelho em cada uma dessas cidades, onde o Evangelho alcançou as pessoas ali. Então, irmãos, a plantação de igreja é uma instrução de Deus para nossas vidas. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos a expansão do Evangelho e como que a igreja desenvolveu isso, os líderes das igrejas, os próprios membros das igrejas fazendo isso, sendo levantados como líderes e assumindo o compromisso com a palavra do Senhor. Quando eu olho para a nossa realidade, irmãos, e eu vejo uma igreja que vai completar em dezembro 29 anos, e nós não conseguimos plantar uma igreja até hoje. Nós temos trabalhado apenas a nossa igreja, nós não conseguimos plantar uma igreja até hoje. Eu penso que nós temos falhado muito, irmãos, nessa missão, nesse compromisso nosso com Deus. Por que está acontecendo isso? Por que nós estamos falhando? Eu me incluo, irmãos, nessa falha. Não é uma falha dos irmãos, é uma falha minha também. Mas eu gostaria que você olhasse para você nessa noite, para a sua vida, e você respondesse: por que estamos falhando nessa missão? Será que você tem se esforçado, você tem se doado na causa do Evangelho? Você tem sido um proclamador do Evangelho? Você, por onde você passa, você anuncia o Evangelho? Você leva até as pessoas o conhecimento de Cristo? Então, irmãos, se nós não plantamos até hoje uma igreja, nós estamos falhando. É algo coletivo, todos nós aqui estamos falhando nisso. Deveríamos agir de uma forma diferente. Deveríamos então nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor. Deveríamos, irmãos, buscar então como podemos cumprir esse propósito. O que é possível fazer para cumprir essa missão? Nós temos uma congregação, irmãos, em Ponte Alta. Talvez há uns 10 ou 12 anos, nós já nos reunimos ali, 12 anos. Isso, então já começou lá atrás, né? Então, irmãos, nós já vamos fazer 16 anos que nos reunimos ali em Ponte Alta. Até hoje, nós não conseguimos organizar Ponte Alta como uma igreja independente, uma igreja que possa seguir sozinha a sua caminhada. Temos falhado nisso, irmãos, é uma falha. Ajudamos sim, ajudamos a igreja em São Francisco, ajudamos a igreja em São Pedro, mas há algo mais, irmãos, para fazermos pelo reino de Deus, pela missão que o Senhor nos deu, que Ele concedeu a cada um de nós. Irmãos, a forma mais natural de plantarmos uma igreja é quando nós começamos uma igreja em células. Se você percebeu o que o apóstolo Paulo fez aqui, ele tira a igreja do templo, tira a igreja da sinagoga, e ele coloca a igreja na escola de Tirano, que provavelmente era na casa de Tirano, e ali ele começa a ensinar aqueles irmãos, e a partir disso aqueles irmãos vão saindo,
e vão plantando novas igrejas. Então, a forma mais natural, irmãos, nós conseguimos crescer e cumprir a missão do Senhor é quando você se reúne em célula, você desenvolve a sua liderança, você consegue ser o anfitrião de uma célula, o líder de uma célula, e a igreja vai crescendo, ela vai se expandindo, vai tomando forma, vai alcançando outros lugares. E assim, irmãos, conseguimos cumprir a missão de plantarmos igrejas. Então nós temos o primeiro obstáculo, o obstáculo dentro da própria igreja, a divergência na visão, a divergência no entendimento da palavra. Paulo consegue organizar isso e resolver esse problema e dar sequência no trabalho. O segundo problema, irmãos, que eles enfrentaram, a dificuldade enfrentada entre outras religiões. Então, em Atos capítulo 19, no versículo 23, Atos capítulo 19, no verso 23, nós temos um problema com outras religiões. A cidade de Efésios, a cidade de Éfeso, era uma cidade onde havia um templo de adoração a Diana, ou Artemis. E quando Paulo começa a pregar o Evangelho nessa cidade, ele começa a ganhar seguidores que antes seguiam a Diana, e agora eles são convertidos e seguem a Cristo. Mas isso incomodou, irmãos, essa outra religião. Então, o versículo 23 diz assim, Atos 19, 23: Por esse tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho. Mais uma vez, lembrando os irmãos, quando fala o caminho, é a igreja, a pregação do Evangelho. Havia certo ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e proporcionava bons negócios aos artífices. Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: Senhores, bem sabeis que desse negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem Paulo tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente o perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Artemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: Grande é Artemis dos Efésios, a Diana dos Efésios. Depende da sua tradução. Então, irmãos, vejam bem que agora, na plantação de uma igreja, se levantam pessoas de outras religiões tentando impedir o crescimento, o avanço do Evangelho, o avanço dessa igreja. Então, não ignorem isso, irmãos. A dificuldade, os obstáculos vão se levantar do lado de dentro da igreja e do lado de fora da igreja. Mas nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Não podemos deixar, irmãos, de proclamar o reino de Deus, a verdade da palavra de Deus. É necessário isso, irmãos. E certamente o Senhor moverá os corações para que outras pessoas se convertam e sejam alcançadas pela graça de Deus. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 17, Atos 20, 17, nós pregamos sobre esse texto alguns dias atrás, mas eu quero lembrar para os irmãos aqui esse fato. Atos 20, 17, diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Então agora Paulo está retornando para Jerusalém. Nós vamos continuar lendo depois aqui esse texto, só para explicar para os irmãos. Paulo está retornando para Jerusalém, provavelmente imaginava que seria preso e talvez até morto em Jerusalém. E agora ele vai se despedir dos irmãos. Que irmãos são esses? São os líderes que ele deixou em Éfeso e na Ásia. Então ele chama aqueles irmãos para dar últimas instruções para eles, porque eles não teriam mais a presença do apóstolo Paulo. Então ele vai instruir esses irmãos, que eram os líderes das igrejas de Éfeso e da Ásia. Então ele manda chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Versículo 18:
quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Então Paulo reúne esses líderes para mostrar para eles, irmãos, toda a dificuldade que ele havia enfrentado na pregação do Evangelho, mas que ele não havia deixado de anunciar, de proclamar a mensagem do Senhor. Então a igreja de Éfeso, irmãos, é uma igreja muito importante para nós entendermos esse processo de plantação de igreja, de como podemos fazer isso, as instruções da palavra do Senhor para a sua vida, como você, como discípulo de Cristo, pode ser um instrumento de Deus, então, para o crescimento da igreja, para a plantação de novas igrejas. Deus não vai usar anjos, irmãos, não vai vir anjo do céu para descer em algum lugar e pregar o Evangelho, embora os anjos quisessem fazer isso. O Senhor vai usar pessoas, Ele vai usar você, os seus talentos, os dons dados pelo Espírito Santo de Deus, para pregar o Evangelho, para anunciar a verdade da palavra do Senhor. Então não faz sentido, irmãos, ficarmos pasmos diante dessa palavra, não faz sentido, irmãos, ficarmos acomodados, mas precisamos então nos colocarmos na obra, nos lançarmos na obra, nos disponibilizarmos na obra, para que o Evangelho então alcance as pessoas e novas igrejas sejam plantadas. Alguns mitos, irmãos, que nós temos, um deles é que imaginamos que já existem igrejas suficientes. Existem muitas igrejas espalhadas pelo mundo, mas não o suficiente. Até porque grande parte das igrejas estão pregando um outro Evangelho. Então nós precisamos ter igrejas saudáveis que preguem de fato a palavra do Senhor. O mundo não foi alcançado, irmãos. Há muitos lugares que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Essa semana eu recebi uma atualização de missões mundiais. Não me lembro agora o país exatamente, mas 35 pessoas foram mortas pelos radicais islâmicos porque estavam pregando o Evangelho. Ou seja, irmãos, se há obstáculos para a pregação do Evangelho, porque há muitos lugares que ainda não receberam a palavra do Senhor, há muitos lugares que ainda não foram alcançados pela graça de Cristo, e a nossa missão, o nosso papel enquanto igreja, cumprir esse propósito. O apóstolo Paulo então vai dizer que ele não considerava a vida dele como preciosa para ele mesmo, mas a vida dele como preciosa para cumprir o propósito, para cumprir a missão de proclamar o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, toda a igreja vai ter problemas, toda a igreja vai ter dificuldades, mas precisamos manter firmes na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao 7. Os irmãos estão estudando o Apocalipse no domingo pela manhã, e provavelmente, irmãos, as 7 igrejas da Ásia, que foram as igrejas que receberam as cartas, foram as igrejas que o apóstolo Paulo plantou lá na Ásia, em Atos 19. Em Atos capítulo 19, ele estava lá plantando as igrejas, e agora essas igrejas recebem cartas da parte do Senhor. Então, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1, a carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome,
e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Então, a carta escrita também para a igreja de Éfeso. Então, agora uma igreja estruturada, uma igreja consolidada. Talvez se passaram aqui 40 anos, 30 anos, talvez, da estruturação dessa igreja, até o momento que a igreja recebe essa carta. E Deus traça, Jesus Cristo traça aqui alguns elogios a essa igreja, com a perseverança desses irmãos, com a pureza na palavra, buscar verificar se aquilo que as pessoas estavam falando era verdade do Evangelho, ou era um falso evangelho, e eles perceberam que os falsos apóstolos estavam pregando falsos evangelhos. Então eles não seguiram aquelas pessoas porque permaneceram na palavra. Mas Deus chama a atenção desses irmãos. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então lembra de onde você caiu, se arrependa e volta à prática das primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Ou seja, irmãos, aqueles irmãos se esfriaram. Aqueles irmãos pararam de plantar igrejas, pararam de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ficou confortável para eles se reunirem no templo, ter comunhão uns com os outros. Mas espera aí, quem vai pregar o Evangelho na outra cidade? Quem vai anunciar a salvação? Quem vai ser o missionário? Quem vai ser o evangelista? Eles se acomodaram, irmãos. Pararam de pregar o Evangelho, pararam de anunciar, pararam de plantar igrejas. Então, uma igreja que foi o centro da pregação do Evangelho na Ásia, uma igreja que foi usada para treinar líderes e enviar líderes para outras cidades da Ásia, agora havia se acomodado. Não fazia mais sentido para eles. Deixaram de pregar o Evangelho, deixaram de plantar igreja. Meus irmãos, o que Deus vai falar para essa igreja? Arrependam-se, por quê? Senão virei contra ti e removerei do seu lugar o seu candelabro, o seu candeeiro. O que é isso? O candelabro, irmãos, é a figura usada aqui em Apocalipse, que representa a igreja. Deus está dizendo para essa igreja: se vocês não se arrependerem, vocês vão deixar de ser igreja. Se não houver uma mudança, se vocês não voltarem ao primeiro amor, vocês vão deixar de ser igreja. Meus irmãos, é uma situação muito difícil para nós. Talvez, como eu falei no começo, você pergunta: o que eu tenho a ver com isso? Eu não vou plantar igreja, eu não sou missionário, eu não sou pastor. Deus está falando isso para a igreja, irmãos. Não está falando isso para o anjo da igreja, que era o pastor daquela igreja. Está dizendo isso para a igreja, que aquela igreja poderia ser removida, porque deixou de proclamar o Evangelho, deixou de anunciar o amor de Cristo, deixou de treinar líderes para abrir novas igrejas. Uma característica, irmãos, do DNA batista é missões. A denominação que faz mais missões no mundo é a Igreja Batista. Nós temos junta de missões estaduais, junta de missões nacionais, junta de missões mundiais. É claro, existem parcerias com outras denominações na junta de missões mundiais, principalmente. Mas o DNA batista, irmãos, é o DNA missionário. Porque os batistas entenderam esses princípios da palavra de Deus. Mas de alguma forma, irmãos, nós que estamos aqui, talvez por sermos uma maioria jovem, que não teve o devido treinamento, o devido discipulado
discipulado, deixamos de ser uma igreja missionária. Mas não podemos permanecer assim, não podemos continuar vivendo um evangelho, irmãos, meia boca. Nós precisamos viver a totalidade do evangelho. E a totalidade do evangelho nos ensina a ser uma igreja missionária, a plantarmos novas igrejas. Como diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo 1, versículo 8, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você faz parte dessa missão, você faz parte dessa obra. Então é necessário, irmãos, nós nos unirmos e agirmos em função de cumprir o propósito do Senhor. Perdemos, irmãos, e corremos um grande risco de deixarmos de ser igreja, se não cumprirmos a missão, se não estabelecermos o propósito de Deus como prioridade em nossas vidas. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Como que você pode ser um instrumento de Deus para cumprir esse propósito? Como você pode ser um instrumento de Deus para que a missão de plantar novas igrejas seja alcançada? Talvez você tenha um chamado de Deus na sua vida para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, pregando a palavra do Senhor. Então se renda diante do Senhor nesse propósito. Coloque a sua vida à disposição da obra do Senhor para ser usado pelo Senhor, ser um instrumento do Senhor. Pai amado, estamos aqui nessa noite, ó Deus, reunidos em Teu nome, e queremos cumprir, Pai, a missão que o Senhor deixou para nós. Queremos cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor, ó Deus, e pensando nessa noite, principalmente, ó Pai, na plantação de igrejas. Nós precisamos, Pai, plantar novas igrejas. Queremos estar de acordo com o Teu propósito, com a Tua vontade, e alcançar esse objetivo, Deus. Por isso eu venho pedir ao Senhor, ó Deus, unindo a minha oração com a oração de cada irmão aqui nessa noite, entendendo, ó Pai, que fomos chamados para cumprir um propósito. E nós queremos, ó Pai, que mesmo diante de perseguições, mesmo, ó Deus, diante de tribulações, de adversidades, sermos, ó Deus, os proclamadores, ó Pai, sermos anunciadores do Teu Evangelho, da Tua verdade, levando a luz do Senhor à humanidade, ó Pai. Nós te pedimos, cumpra em nós o Teu propósito, Pai. Ó Deus, quebrando o nosso coração, tira-nos, ó Pai, da zona de conforto, para que assim nós possamos anunciar o Teu reino, a Tua verdade, a Tua salvação para aqueles que estão perdidos. Nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Amanhã nós temos células. Teremos a célula lá na Rosa Verde, às 19h30, e também ali na Vocota, tá, irmãos? Às 19h30 também. Então, na Vocota, os homens, tá, irmãos? Os homens aí. Vai começar amanhã a célula dos homens ali na lanchonete Vocota. Então, todos os homens que puderem participar amanhã da nossa reunião de célula, a primeira reunião de célula dos homens. E os demais irmãos quiserem participar também lá na Rosa Verde, tá? Então vai ter as duas reuniões ao mesmo tempo. Quem quiser participar, é só quem quiser na Rosa Verde dar o nome para a Fernanda, que ela está organizando o carro para poder levar os irmãos lá para a Rosa Verde. E quem quiser participar conosco ali na Vocota, estaremos ali reunidos também às 19h30. Quem for para a Rosa Verde vai sair daqui às 19 horas, né, irmãos? Então a gente está concentrando lá em frente à lanchonete. Quem for para a Rosa Verde, a gente vai encontrar em frente à lanchonete, o pessoal vai sair dali para poder ir para a célula na Rosa Verde. Lembrando os irmãos das nossas programações ao longo da semana, na quarta-feira tem um culto de oração às 19 horas, a importância dos irmãos estarem presentes, participantes do culto de oração. Também no domingo, pela manhã, temos sentido a falta de muitos irmãos. É importante você participar da escola dominical no domingo pela manhã. Nós vamos orar nesse momento, levar a cantina, né? Depois eu quero fazer um pedido de oração, mas estamos falando da cantina, irmãos. Vai ter cantina agora, se você puder ajudar, comprar um salgado, R$4 o salgado,
Também tem o refrigerante de picolé, R$ 2,50 picolé, R$ 2,50 refrigerante. Você vai estar ajudando as irmãs a pagar despesas do congresso das mulheres, tá? Então foi feito algumas despesas e a cantina para ajudar a pagar essa despesa. Quem puder, passa ali, compra o seu salgado, seu refrigerante e vai estar abençoando a obra. Eu quero fazer um pedido de oração aos irmãos para estarem lembrando de orar pela vida do André. O André é primo da irmã Marli, está internado na fundação de Iaé. E depende de nossas orações. Somente, irmãos, um milagre pode trazer esse irmão de volta, né, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Então nós precisamos orar ao Senhor para que Deus possa fazer um milagre na vida dele. Então nós vamos orar nesse momento, mas eu peço aos irmãos que estejam orando também em casa, lembrando do André, para que Deus possa operar na vida dele. Ele é um servo do Senhor, já há muitos anos tem servido ao Senhor, e nós queremos que Deus pode operar na vida do irmão André, fazendo um milagre na vida dele. Então nós vamos orar nesse momento e assim encerrando o culto dessa noite. Coloque-se de pé. Senhor amado, nós oramos ao Senhor, te louvamos, ó Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui reunidos. Ó Deus, podemos louvar, podemos adorar ao Senhor, podemos aprender, Pai, a Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Eu quero me entregar em Tuas mãos, ó Pai, e clamar, para que o Senhor possa operar, Pai, um milagre na vida do André. Ó Deus, que o Senhor possa fazer aquela cirurgia, Pai, que é impossível para os homens. Um lugar tão delicado, Pai, de alto risco, ó Deus. Os homens não podem mexer, Pai, não podem tocar, mas o Senhor pode operar, o Senhor pode trazer a cura, Pai, a libertação para aquele homem. E nós, como igreja do Senhor, Pai, nos unimos, clamando pela vida do André, que o Senhor possa restaurar a saúde dele. Ó Deus, que o Senhor dê a ele a oportunidade de vir aqui, dar um testemunho, Pai, do milagre que o Senhor operou, Pai, na vida dele. Nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, ele é salvo, ele é teu servo. Ó Deus, ele tem vivido, Pai, na tua casa, louvando e adorando ao Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que dê a ele uma experiência pessoal, para que ele proclame ainda mais a tua verdade, a tua salvação, Pai. Tem misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Também quero pedir ao Senhor para que possa levar a cada um dos teus servos em paz para os seus lares. Abençoar, Pai, a semana dos teus servos. Ó Deus, cuidando de cada lar, Pai, de cada família. Abençoando, Pai, a vida de cada um deles. Principalmente, Pai, pedimos ao Senhor para que nos conduza para sermos testemunhas fiéis, ó Pai, em nossas casas. Ó Pai, na nossa vizinhança, Pai, no nosso trabalho, por onde formos, Pai, que possamos anunciar o Teu Evangelho, Pai, a Tua palavra. E com o amor de Deus, o nosso Pai, que é a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Amém.